Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar de mais uma das cônicas, a hipérbole. Olha que interessante, a hipérbole, assim como eu disse lá na elipse, elipse, hipérbole e parábola são figuras tiradas dos cortes do cone. Então a hipérbole sai daqui, ó. Quando eu tenho, só para a gente ter uma ideia assim, dois cones ligados pelo vértice principal deles, eles ficam opostos, né, um em cima do outro aqui, fica parecendo uma ampulheta, né? Se eu passo um corte, ó, aqui no plano, aonde ele vem perpendicular ao plano praticamente, ó, e eu corto, a hora que eu tiro essas partes, vai ficar uma figura assim, ó, com uma curva desse jeito montada, uma de cada lado. Elas são simétricas, né? Elas são iguaizinhas. E aí aqui, ó, por esse miolo aqui, ó, do meu cone, passa um eixo imaginário. Esse eixo divide, né, a distância entre as duas figuras em mesma proporção. Então o que a gente vai trabalhar agora é essa curva aqui, ó, que terá o nome de hipérbole, é o nome dessa curva. Como é que a gente define ela, né? Dado dois pontos distintos, F1 e F2, que são os nossos focos, né, pertencem ao plano, pertencentes ao plano, e 2C é a distância entre eles. Professor, mas isso a gente já tinha visto lá em elipse. Realmente, na elipse é a mesma coisa. A distância entre aqui os focos era 2C. Então aqui não mudou nada. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar aqui o meu desenho aqui ao lado, ó, e vou colocar aqui, ó, o que ele acabou de dizer. Vamos puxar aqui, ó. Tá falhando. Vamos puxar aqui. E aqui. Então essa medida aqui, é 2C. Então significa que do foco até esse eixo imaginário, o B aqui, eu tenho C. Então nós temos 2C daqui a aqui e C do foco até aqui. Não mudou nada a interpretação, né? O A, lembra do A1 e do A2? Então aqui eu peguei aquelas curvas, coloquei aqui nesse sisteminha, aonde, ó, independente de qualquer coisa, o eixo aonde se encontra as minhas curvas, né, o centro delas, é a base delas, onde vai ficar o foco e a distância entre os eixos, A1 e A2, que é a distância entre a curva. E aqui no meio, bem no meio, simétrico, é o meu eixo imaginário. É claro que quando coincidir o centro no meu sistema cartesiano, esse eixo imaginário vai ser o Y. E esse eixo aqui do A vai ser o meu X. Mas aqui a gente não está em eixo nenhum, a figura está solta, então não tem eixo nenhum, então isso aqui é imaginário. Isso aqui é imaginário. Isso aqui é imaginário. É um eixo apenas imaginário que é para determinar o centro da minha figura. Da mesma forma que a gente tinha visto lá, olha só aqui também. A1 até A2 também tem aquela mesma distância que a gente viu na outra aula, na aula de elipse, 2A. Então significa que aqui, ó, é A. E aqui também é A. Então eu tenho 2C, A. E aí a gente tem uma propriedade igualzinho a gente viu lá na elipse. Se aqui no imaginário eu tenho que de B até o centro do eixo imaginário é Bzinho, então toda essa figura, né, do B1 até o B2 é 2B, como o 2C e o 2A. Eu não vou anotar aqui na figura para não ficar muito bagunçado. E aqui eu tenho o seguinte, ó,
a propriedade que a gente viu lá nas elipses. Só que cuidado, ó. Eu tenho que essa medida aqui, ó, é o C. Professor, mas não é o A? O A é na elipse. Olha aqui, ó, o A já tem posição aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B. Lá na elipse, esse trecho aqui seria o C. Só que não seria esse trecho, seria esse trecho até o F. Só que agora o nosso foco está fora da nossa figura aqui, ó. Ele está bem fora. Perceba também isso aqui, ó. Diferença entre as duas. O A1 e o A2 na elipse, ele está fora, nas extremidades da elipse. Aqui onde desenha a elipse. E os focos estão dentro, passeando aqui dentro. Nesse aqui é o contrário. Esse aqui, o A1 e A2 está dentro e o foco está fora, passeando aqui, ó. Quanto mais ele passeia, né, essa elipse ela pode ter uma excentricidade maior ou menor. Ela vai diminuindo ou aumentando. Elipse não, isso é hipérbole. Vai aumentando ou diminuindo a sua curvatura. Ou ela vai fechando a curvatura, ou ela vai abrindo mais a sua curvatura. A mesma coisa acontece lá com a elipse. Então aqui nós temos também a mesma propriedade de Pitágoras. Só que cuidado, ó. Agora quem é a minha hipotenusa é o C. Então esse é um erro que a gente não pode cometer. Quando for calcular isso, tem que verificar que a propriedade de Pitágoras aqui é aplicada, só que eu não tenho mais o A como hipotenusa. Agora meu C é a hipotenusa. Vamos só resumir então algumas coisinhas aqui. Ele diz aqui em cima então a definição de hipérbole. É o conjunto de pontos do plano cuja diferença em módulo de F1 e F2 é igual a 2A. Como assim, professor? Vamos fazer aqui em cima, ó, um esboçozinho dessas curvas, só pra gente, parecido com aquele que está ali. Vou colocar aqui as duas curvas, um pouquinho maior, né? Para enxergar um pouco melhor. As duas curvas estão aqui. Eu tenho aqui no meio o meu eixo imaginário, o meu B. Aqui eu tenho o meu eixo principal. Então eu vou pôr aqui F2, F1, A1, A2. Vamos lá, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Ó. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, um ponto P aqui. O que ele está dizendo? Ó, com esse conjunto dos pontos. Para ser uma hipérbole, ele está dizendo que a distância entre o ponto P e um foco, e a distância desse ponto P a um outro foco, se eu fizer a diferença, ou seja, a subtração de um do outro, de uma distância pela outra, o resultado vai ser igual a 2A. Ou seja, mas o que é 2A? Ó, 2A o que é? 2A é a distância aqui dentro, ó. A distância entre A1 e A2. Esse é 2A. Então, olha o que ele está querendo dizer para a gente. Se eu pegar P a F1, ou seja, a distância desse segmento, menos P até F2. E aí, ó, para a gente corrigir uma coisa que pode acontecer. Você perceba que a distância entre esses dois é maior do que essa distância. Então, se eu fizer essa conta do jeito que está aqui, minha resposta vai dar negativa. E não tem distância negativa. Então, para resolver isso, a distância é feita aqui em módulo. Para que serve o módulo? O módulo serve para anular o sinal negativo. Ou seja, ele torna tudo positivo. Qualquer cálculo feito dentro de um módulo, ele é feito no seu valor absoluto, ou seja, sempre positivo. Então, vamos aqui, ó. Ele está dizendo que a diferença entre os dois será sempre 2A. Pronto. Então, quando eu subtrair a distância do ponto dos focos, a distância entre ele e os focos, uma do outro, o resultado dessa subtração é essa distância aqui. E isso acontece a todo momento. Vamos pegar mais um aqui, ó. Ponto Q de queijo. Ponto Q de queijo, ó. Até lá, a distância. Cuidado que na elipse era o contrário, né? Na elipse era a soma dos dois
dava 2A. Por que a soma? Porque o A era fora, então o espaço entre A1 e A2 era maior do que o F1 e F2. Então a soma dessas distâncias até o ponto era o A1. Aqui, como ela está ao contrário, né? O A1 e o A2 está dentro, então a distância entre eles é bem menor do que a distância F1 e F2. Então qualquer ponto que eu pegue, se eu somar, vai dar uma distância muito maior que isso aqui. Agora, se eu subtrair, dá exatamente o 2A. Então ele é o contrário daquele raciocínio nesse ponto. Então aqui eu tenho então que módulo que F1 menos que F2 também igual a 2A. Então todos os pontos dessa curva seguem esse raciocínio. E quando o ponto está aqui, ó, significa aqui, ó, significa isso aqui, ó, que esse lado é igual a esse. E o que que é? Ai, perdão, tinha um errinho desse aqui. Quando o meu ponto está aqui, ó, aqui e aqui, eu tenho que aqui, ó, a distância desse a esse, e aqui no meio eu tenho que a subtração das duas vai ser o 2A. Deu para entender, né? Esse último aqui eu acabei fazendo errado, não é do A que ele sai daqui, ó. Ele sai daqui do foco. Mas deu para entender com as duas primeiras colocações. Então qualquer ponto que eu pegue, inclusive aqui, ó, nesse ponto do foco, esse menos esse, vai ser a distância entre os dois. Perceba só um detalhe, ó. Esse menos esse, ó, essa distância são iguais. Vai dar 0. Vai dar 0, 0, 0. Então isso significa que aqui não haverá a distância. Então 2A vai ser igual a 0. Então vamos aqui para nosso resuminho que eu disse para vocês que eu queria fazer. Então nós temos as mesmas definições aqui, né? Só tomando cuidado com esse Czinho ao quadrado, certo? Pessoal, dá um joinha aí. Nos vemos na próxima aula para a gente definir as equações da hipérbole. Tchau, tchau, já nos vemos. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha, passar para os amigos, para o canal continuar sendo espalhado aí e muita gente ser ajudada, se isso for o desejo de vocês. Tchau, tchau.